Glória a Deus. Amém. Aleluia. Sua paz do Senhor. Amém. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Bendizendo o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra em Romanos, capítulo 8. É uma passagem bem conhecida. Na verdade, ela foi louvada, foi cantada, acabou de ser cantada. Vai ficar fácil de gravar, né? Os jovens, eles cantaram acerca dessa palavra, Romanos 8, minha morte, minha vida, né? O Senhor, Ele está presente neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do versículo 31. Todos acharam? Glória a Deus. Amém. O texto diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Amém? Glória a Deus. Quero que os irmãos curvem a cabeça, vamos fazer uma oração para que Jesus, Deus Pai possa estar maravilhoso. derramando a sua graça. Amém? Santo Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, Pai, por mais esse momento na Tua presença, pela vida de cada um, Senhor, que se faz presente neste lugar, Senhor. A cada um que o Senhor trouxe, Senhor, com um propósito, como foi dito, Senhor, já nesta noite. Senhor, o Senhor tem um alvo, Senhor, tem um objetivo para a Tua palavra nessa noite, Senhor. Não somos nada, somos pó, somos barro, Senhor. Derrama da Tua glória sobre as nossas vidas, nos dá capacidade para explicar a Tua palavra. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais para que possam receber a Tua mensagem, Senhor. É o que te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos vivido tempos difíceis, né? Não somente no que diz respeito ao nosso particular, como foi citado pelo dele, familiares nossos, pessoas próximas a nós, mas como em todo mundo, né? Essa pandemia, desemprego. Então aqui nesse texto a gente vê que há diversas situações, né? A qual Paulo ele pergunta, ele faz uma pergunta, né? O que nos separará do amor de Deus? O que será que é capaz de nos separar deste amor de Deus? Será que as perseguições, as tribulações, as lutas, elas têm essa capacidade de nos separar do amor dele? Na verdade, do 31 em diante, fala que é um cântico de Paulo, exaltando a grandeza do amor de Deus e a firmeza dele nesse amor. Ele mostra situações, ele mostra perigos, ele fala que nenhuma criatura nos céus ou debaixo da terra, nem potestades, nem principados, nem demônios, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Da onde que ele tira essa firmeza? Da onde que ele tira essa certeza, essa convicção de fé? Para quem ele está falando aqui? A gente tem que sempre ler o texto com o contexto, né? E a gente vê que no começo desse capítulo 8, ele vai falar sobre o andar no Espírito. Ele vai falar sobre a gente receber a mensagem do Evangelho e através dessa mensagem a gente ser aceito e justificado diante de Deus. Ele vai falar de uma propiciação, um sacrifício que foi dado em favor dos nossos pecados para que pudéssemos ser aceitos por Deus. E a partir desse momento que somos aceitos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e que devemos andar em Espírito, que devemos andar sendo guiados por este Espírito. Aleluia. E não cumprir a vontade da carne. E ele fala que esse mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito, ele dá essa certeza, essa convicção de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E que somos filhos, por isso também somos herdeiros. Por isso também temos um galardão, temos
um grande presente de Deus reservado para nós. Iremos reinar com Cristo, iremos receber a nossa herança juntamente com Cristo. E diante desse texto ele vai falar também que há a possibilidade de nós nos enfraquecermos, que às vezes não sabemos orar, que às vezes não sabemos pedir, que às vezes não sabemos como servir ao Senhor, mas ele fala que esse mesmo Espírito ele nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos que palavras humanas não podem descrever, para nos ajudar em nossas fraquezas. Porque não somos capazes de levar a Deus as nossas necessidades, mas somos totalmente dependentes de Deus, desse Espírito que habita em nós. Aleluia. E depois desse texto ele vai falar aqui então que por conta disso temos a certeza que todas as coisas que possam nos acontecer vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Nos versículos seguintes ele fala que esse propósito é tornado daquele que ele chama como filho, semelhantes ao seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que nós venhamos andar nas suas pisadas, nas suas pegadas. E aí ele começa então esse texto. Então, diante de todas essas coisas, diante de tantas lutas e dificuldades que possam vir, diante de fraquezas na nossa carne, no nosso espírito, o que diremos diante desse mundo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, novamente, ele prega o Evangelho. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, mas antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Essa é uma promessa tremenda. Essa é uma promessa grandiosa. E aí ele fala então, o que nos separará do amor de Deus? Diante de um Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus, que nos capacita, que nos ergue, que nos anima, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo quando não sabemos nos posicionar diante dele, quando não sabemos pedir o que necessitamos verdadeiramente, ele vem e intercede, ele vem e fala para nós, no nosso Espírito, nos confirma que verdadeiramente somos teus filhos. Diante de tanto amparo desse Deus sobre as nossas vidas, diante de tanta comunhão, diante de tanto ânimo que recebemos por meio do Santo Espírito, o que pode nos separar do amor de Deus? Só que nós temos um problema. Nós vemos esse texto, é muito bonito essa promessa. Só que a gente vê na realidade que hoje eu não sei se está valendo ainda hoje, um censo que foi feito sobre o número de pessoas que se afastaram da fé. Falam que o número de cristãos hoje na igreja, não sei se é no Brasil ou no mundo, tem o mesmo número de pessoas afastadas que já participaram desse povo. E por que essas pessoas então saíram, se nada dessas coisas podem realmente nos afastar do amor de Deus? Por que diante de circunstâncias, situações, e são N os motivos que as pessoas se afastam da casa de Deus, por que então diante dessas coisas, essas pessoas não permaneceram nesse amor? Porque essa promessa, ela vem de encontro. Essas palavras, elas são lançadas diante de um contexto, esse contexto que Paulo diz, daquele que anda no Espírito, daquele que vive em comunhão, que mantém um contato, que diante das suas fraquezas e debilidades, consegue, através da humildade, se lançar diante do Senhor e saber que tem um Espírito que vai clamar por ele. Aleluia, Deus. Então a gente vê que a Bíblia nos dá promessas maravilhosas, mas a gente tem que também observar sempre o contexto dessas promessas. Elas não são assim sem que a gente venha compartilhar, fazer a nossa parte diante disso. E diante desse texto, o Senhor me fez refletir sobre algumas outras passagens, diante dessa fraqueza espiritual que às vezes acontece, que vem pelo fato do que? Vem pelo desânimo, vem pelo medo. E por que desanimamos? Por que fraquejamos na fé? Por que desanimamos? Porque não mantemos o contato.
Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus. Nós ouvimos, nos afastamos, depois de um tempo, vemos de novo e ouvimos. Isso vai nos enfraquecendo. A palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. O Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Então, você vive apenas com café da manhã, um lanche? A gente toma café, almoça, janta, ainda tem os lanchinhos nos intervalos. Da mesma forma, a nossa alma precisa de alimento. Nós precisamos manter um contato constante com essa palavra, porque ela é o gerador de fé que vai nos fazer permanecer de pé. Glória a Deus. É ouvindo esta palavra, é lendo esta palavra, é aplicando esta palavra em nossa vida que a gente se mantém firme. Só há uma via de contato com Deus, é palavra e oração. Não tem muito segredo. Às vezes a gente procura métodos e métodos para poder se achegar a Deus, mas é esse básico que muitas das vezes a gente tem tanta dificuldade de praticar. Oração e palavra. A gente aprende, a gente ouve, a gente aplica, a gente ora ao Senhor aquilo que a gente aprendeu para poder se tornar realidade na nossa vida, para poder achar o caminho, para poder estar disposto a corresponder com Ele. Então é por meio da palavra e da oração. Aleluia. E a própria palavra ela diz, eu gosto de um texto que está em Romanos 15, acho que no versículo 4, que diz que tudo que foi escrito para nos ensinar e por meio do bom ânimo procedente das Escrituras venhamos manter a nossa esperança. Então ela tem esse poder de gerar fé, de nos animar, de nos fazer ter esperança mesmo diante dessas dificuldades e adversidades da vida. O Senhor me fez meditar em 3 histórias, são bem conhecidas. Na verdade, eu acho que é somente isso que eu vim transmitir, é trazer esperança por meio da própria palavra, Aleluia. por meio dessas próprias histórias. Em Tiago, no capítulo 5:10, fala que a gente tem que tirar, por exemplo, a perseverança e a paciência dos profetas da palavra. E aí ele vem com 2 profetas bem conhecidos, ele fala de Elias, e aí ele fala da paciência e da perseverança de Jó. Jó, ele é uma pessoa que Deus ele deu testemunho dele, né? Deus falou: viste meu servo Jó, homem justo, reto, íntegro, que teme a mim e que se desvia do mal. Dentro dessas características a gente pode observar coisas que Deus ele espera de nós. E a principal, algumas vezes já citei, é a questão do temor ao Senhor. E diante desses 3 personagens que eu quero tratar, isso é incomum entre eles. É o mesmo testemunho que Deus dá, do temor que eles tinham a Ele. O temor é esse respeito reverente, é essa honra que damos a Deus pela sua grandeza, por quem Ele é, pelo seu poder. E quando a gente perde esse temor, quando a gente passa a não considerar da forma como a Bíblia nos mostra esse temor, a gente passa então a se afastar. Porque esse temor, em Provérbios, fala que temer a Deus é aborrecer o mal. E o próprio Jó, no livro de Jó, ele fala que temer a Deus é se afastar do mal. Então esse temor traz consigo santidade. Esse temor traz consigo uma posição de você se afastar do pecado. Não tem como você servir a Deus em temor e continuar vivendo em transgressão, em iniquidade, em pecado. Então, temor ao Senhor é se afastar do mal e é o princípio da sabedoria. Eu estava lendo Provérbios, um Provérbios que diz que se a gente buscar a sabedoria como a prata refinada, como o ouro puro, se a gente
tiver essa mesma gana de como a gente busca a prata e o ouro, de como o mundo busca a prata e ouro, se a gente tiver essa mesma disposição de mente, de coração, de força em buscar a sabedoria, a gente vai encontrar o temor no final do caminho. A gente vai encontrar o temor e o conhecimento de Deus, é o que o provérbio diz. Que o temor é o princípio da sabedoria. Na verdade, não no final, mas no começo. Quem busca essa sabedoria, quem busca esse entendimento, quem busca esse conhecimento, vai se deparar de frente com o temor a Deus. Porque é o Senhor que te dá o conhecimento do seu Filho Jesus Cristo, que dá o conhecimento de si mesmo. Está tudo aqui na palavra, está tudo aqui na Bíblia. Seria fácil a gente ler e a gente faz faculdade, tem tantos assuntos difíceis no mundo de tratar. Será que seria difícil para a gente entender os textos bíblicos? Mas Deus fez de uma forma que o homem não é pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio intelecto, que ele consegue alcançar a revelação dele, a revelação do seu Filho, a revelação da sua palavra, mas é por meio do próprio Espírito Santo que habita dentro. Aleluia, glória a Deus. Então não podemos buscar este conhecimento, essa sabedoria, sem antes temer ao Senhor. É Ele que vai nos levar a esta revelação. E eu queria falar de Jó, esse homem temente ao Senhor, justo, que se desvia do mal, a qual Deus deu testemunho. E do posicionamento que ele teve diante das aflições que vinham sobre ele. A gente conhece tudo que ele sofreu e só de imaginar o que ele sofreu já nos causa aflição. Se a gente tiver um pouco de empatia e tentar nos colocar no lugar dele, a gente sofre também junto com ele. Ele perdeu toda a sua fazenda, perdeu todos os seus filhos, ele recebeu a afronta daquele que ele esperava receber auxílio, conforto, encorajamento da sua própria esposa. Aqueles que vieram com a intenção de consolar, de estar junto com ele, aqueles que se diziam amigos, vieram para criticar e para falar que ele havia pecado, que ele havia errado, e por isso estava acontecendo isso com ele. E diante dessa situação, ele também ficou enfermo, se coçava com cacos de teia, uma lepra ele pegou. E diante de tudo isso, ele sempre teve a sua esperança, a sua confiança no Senhor. O temor do Senhor manteve ele perto do Senhor, mesmo diante de tantas perdas, mesmo diante de tantas dificuldades que ele viveu. Ele conhecia o seu Deus. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, glória e a por Deus. fim se levantará sobre a terra. Ele disse: ainda que me mate, hei de confiar no Senhor. Aleluias. Ele era ser humano como nós. Às vezes pintamos eles como um super-herói, mas não. Ele questionou. Ele questionou: Senhor, por que eu? O que eu fiz? Por que eu estou vivendo isso? Ele questionou. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Senhor, se era para me nascer, para sofrer isso, por que eu nasci? Mas ele jamais culpou o Senhor por aquilo. O texto diz que ele jamais culpou o Senhor por aquilo. Mas ele se questionava dentro de si, ele não entendia o porquê daquela aflição. Então o Senhor teve um particular com ele, porque ele era um homem temente e não deixou com que as aflições viessem fazer com que ele caminhasse por caminho do mal. E no final da sua história, a Bíblia nos diz que ele conversando com o Senhor diz: Jó, vem aqui que eu vou conversar contigo, eu vou fazer algumas perguntas, vou te questionar acerca de alguma coisa. Onde você estava quando os alicerces da terra foram lançados? Onde você estava quando eu tracei ali o limite das águas do mar para que ela não avance? Então Deus trouxe muitas revelações acerca da sua criação e perguntou para ele: Jó, você não entende nada. E Jó, ele reconheceu isso. Ele falou: Senhor, eu me arrependo até a morte, porque eu falei do que eu não conhecia, eu falei do que eu não sabia, eu questionei o Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar do Senhor é bom,
mas hoje eu te conheço de caminhar contigo. Hoje eu Aleluia, vi glória a a Deus. tua mão, a tua face. É para esse lugar que o Senhor deseja nos levar. Eu queria tratar de alguns motivos também pelo qual a gente passa a aflição. Jó era um homem justo. Naquela época, os seus amigos mostraram que o pensamento que eles tinham é de que uma pessoa justa não passaria por aflição. Só poderia estar passando por o que ele passou se verdadeiramente tivesse cometido algo muito grave. Esse era o pensamento. Mas Deus nos mostra através da vida de Jó, e depois colocando o exemplo dele no livro de Tiago, nos tempos de Jesus, usando como exemplo de paciência e de perseverança, mostrando que nós, que somos justos porque somos justificados pelo Senhor, podemos também passar por momentos difíceis, de aflição, de luta, e que as aflições nem sempre ela vem para nos matar. Acabamos de sair de uma campanha onde fala sobre profetizar no vale, onde foi mostrado que o vale nem sempre vem para poder te matar, mas há vales, há desertos que a gente passa porque Deus ele deseja produzir algo em nós. Ele deseja nos levar a uma intimidade mais com Ele, a uma dependência dEle, a uma comunhão mais perto dEle. Porque Ele conhece que nós, quando nos acomodamos, nós, quando às vezes estamos bem, esquecemos dos benefícios que Ele nos faz. Então, Ele mostra na vida de Jó que o final, às vezes, da provação pode nos trazer um trabalhar de paciência, de perseverança na fé, de que nada aquilo que vem sobre as nossas vidas, como diz o texto de Romanos, vem em vão, mas coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, Jesus. Nós vemos também na vida de Abraão, considerado o pai da fé, a qual foi chamado e creu em Deus, e isso lhe foi considerado como justiça. O texto diz: creu Abraão, e por conta disso, por conta que ele creu naquela voz que o chamou, sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua terra, que vou te levar para uma terra onde manda leite e mel, onde vou te levar para um lugar espaçoso, uma terra boa, onde você vai ter muitos filhos. Ele fez promessas e Abraão creu, e por conta disso Deus considerou como justo. E a gente conhece a caminhada de fé de Abraão, sabe que ele esperou 25 anos para poder obter a promessa de receber esse filho, esse descendente, da onde todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque seria a descendência de Jesus Cristo. E Deus ele decide fazer um teste final com Abraão. Ele fala para Abraão: toma o seu filho, aquele único filho teu que se ama, que tanto você esperou, e dá ele a mim como holocausto. Certamente a gente entende hoje que era um teste, que Deus nunca pediu sacrifício humano para ninguém, mas Ele estava provando a fé de Abraão. E Abraão ele foi junto com Isaac, saiu de manhã, foi com os seus servos, e Abraão sempre mostrando fé diante daquele pedido de Deus, tanto por ter levado, como também quando ele chegou ali perto do lugar, ele falou para os seus dois servos: fiquem aqui, eu e meu filho vamos adorar o Senhor e voltaremos. Ele não estava mentindo, ele estava crendo. Ele falou: o Senhor me pediu, mas eu creio que a gente pode voltar junto, que a gente vai adorar o Senhor e voltaremos eu e meu filho junto. Ele estava todo momento crendo. Então ele chega no lugar, prepara o altar, prepara tudo, e Isaac pergunta: Senhor, pai, aqui está tudo preparado, e o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Por quê? Porque ele estava mentindo com seu filho? Não, ele estava crendo. Ele estava crendo que Deus ainda ia intervir naquela situação, que ele não precisaria chegar. Glória a Deus. Ele tinha um posicionamento de fé. Então ele diz que o filho dele tinha 12 anos. Era um jovem que poderia questionar, que poderia fugir do pai.
mas creio que era obediente, assim como o pai. E então ele colocou ele ali em cima, pegou o cutelo, e quando levantou a mão, o anjo do Senhor, o qual a Bíblia nos mostra em muitas passagens, esse o anjo do Senhor se refere a Jesus Cristo. Não é um anjo se referindo a qualquer um, mas é o anjo exclusivo. É uma linguagem que se refere a Jesus. Esse anjo do Senhor, ele falou: Pai, não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Aleluia! O teste, às vezes a gente vê essa passagem, a gente fala, está testando a fé, mas no final que Deus fala acerca dele, eu sei que você me teme. Não somente que você crê em mim, porque você saiu da sua terra, você veio até aqui, eu sei que você crê, mas além de crer, você me teme. Você realmente me respeita, me reverencia, me honra, disposto a dar o seu único bem, disposto a dar o seu único filho. Agora eu sei que você me teme. Aleluia. E por conta desta fé, deste exemplo de fé, Hebreus, na galeria da fé, Hebreus 11, descreve esse ato de Abraão como um ato de fé. E nessa passagem ele fala que Abraão cria que o Senhor era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho dos mortos, se caso ele tivesse que ir até as últimas consequências. Então, na mente dele, ele sempre estava crendo, e o texto bíblico nos mostra essa fé até o fim. E é esta fé perseverante que nos mostra o nosso temor. O pastor Laércio, no culto passado, ele falou que a gente ora a Deus, coloca na mão de Deus, e a gente fala que crê, só que conforme vai passando os dias e vai acontecendo as coisas, a gente acaba provando que a gente não crê de fato. Porque crer de fato é você crer até acontecer, é você crer em todo o percurso, não crer somente no momento que você está de joelho pedindo: Senhor, eu creio, com um pensamento positivo, mas é crer hoje, crer amanhã, crer depois, mesmo em meio à dificuldade. Aleluia. É essa fé que Abraão teve, dia até o fim caminhando. E essa fé que a gente deve ter. Então, esses dois posicionamentos são algo que a gente deve ter. Uma fé que caminha mesmo em meio às provações, um temor ao Senhor diante de todas as situações. E o terceiro personagem é o próprio Senhor Jesus. Quero ler um texto com os irmãos. Aleluia. Está descrito em Filipenses. Jesus é o nosso exemplo. E o que destaca nesse exemplo, o que eu quero pegar deste posicionamento, além da fé de Abraão e o temor que ele tinha, além da perseverança e da paciência de Jó, a obediência e a submissão de Jesus, é o que devemos ter. Filipenses 2:5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome acima de todos os nomes. E junto com esse texto, eu quero ler em Hebreus 5. Eu vou ler para não tomar muito tempo. Hebreus 5:7, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Amém. Glória a Deus. O que é demonstrado aqui nesse texto?
Cristo ele veio e viveu nessa terra. Sabemos que ele é 100% Deus, 100% homem. Mas ele se despojou da sua glória e caminhou nessa terra totalmente como homem. Ele viveu as nossas aflições, ele não tomou o seu poder para poder utilizar. Ele operava os seus milagres através da ação do Espírito Santo que você tem dentro de você. A palavra de Deus diz que ele foi ungido com o Espírito para operar as maravilhas que ele operou. Então Jesus ele realmente queria se compadecer das nossas aflições e fraquezas. E para isso ele tinha que sofrer as nossas aflições. Caminhar como homem aqui na terra. E como homem ele orou ao Pai. Com lágrimas nos olhos. Ele deu aquele exemplo no Getsemane: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Aleluia. Reverente submissão e obediência. Foi obediente até a morte de cruz. Uma coisa que tem que ter na vida daquele que imita Cristo é obediência. É submissão à vontade de Deus. Obediência à sua palavra. Submissão à sua palavra. A exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um texto que o Senhor ele promete apresentar a nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Está em Romanos 12, versículo 2. E a gente lê esse texto falando: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A gente lê esse texto e a gente esquece que por que a gente não vive, por que a gente não desfruta sempre dessa plena, boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? É porque Ele espera algo de nós, uma renovação de mente e de entendimento. Enquanto a gente não se dispor a ter a mente renovada, enquanto a gente não olhar para as situações através da ótica de Deus, através da ótica da Bíblia, igual situações como essa que Jó passou, como essas que Abraão passou, humanamente a gente enxerga e a gente fala: não, eu não sou capaz de fazer, eu não daria ao meu filho nunca que eu ia fazer isso. Nunca, sofrendo tudo isso aqui que Jó ia suportar dessa forma, eu ia ficar muito bravo. Então a gente vê essas situações, mas essas pessoas, elas tinham a sua ótica, a sua mente transformada através da palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, ela sempre foi e sempre será boa, agradável e perfeita. O que nos impede de perceber em todas as situações, mesmo em meio à dificuldade, às adversidades, às lutas, às provações, que a vontade do Senhor está sendo boa, perfeita e agradável naquele momento, é a sua mente que não foi transformada. Porque a palavra de Deus nos diz, ela nos dá motivo, ela fala que tenha por motivo de alegria passar por diversas provações, por diversas dificuldades, tenha motivo de alegria. Como que você se alegra? Paulo diz: eu me alegro nas minhas fraquezas, eu tenho prazer nas minhas tribulações. Paulo diz: eu fui chamado não somente para andar com Cristo, para servir a Cristo, mas para padecer por Ele. Eu completo as dores de Cristo, as aflições de Cristo na minha carne e me alegro com isso. Paulo tinha a mente transformada e ele queria nos dizer: o resultado de tudo isso, de todas essas aflições, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, glória a Deus. Essa vida nós estamos de passagem, nós somos peregrinos na terra, somos forasteiros. A gente vive se apegando a esse mundo, crescendo os olhos naquilo que não é nosso. Nossos olhos devem estar fitos no alto, olhando para aquilo que vem do céu. Colossenses fala isso: olhar para o alto, para as coisas que vêm do alto, não para as terrenas. Isso é mentalidade transformada, é olhar o propósito das provações, é saber que as aflições que passamos não são nada comparado com o que o Senhor deseja produzir em nós através dessas aflições. Ele deseja produzir perseverança, paciência, obediência, temor. Pedro diz que a provação da nossa fé, assim como a prata e o ouro que é jogado no fogo quente, aquecido, para poder tirar as impurezas e trazer um ouro puro,
A nossa fé ela é purificada por meio das aflições, por meio das lutas. Mas se a nossa mente for renovada pela palavra de Deus, Paulo diz: eu tenho a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é você ter contato com a palavra constantemente, ter esse gerador de fé, de perseverança, de ânimo constantemente diante dos seus olhos, renovando a sua ótica em relação a esse mundo. E aí a gente vai receber sim a perfeita, boa e plena agradável do Senhor, vontade do Senhor todos os dias. Glória a Deus. Amém? O Senhor é bom. E eu queria mesmo trazer essa mensagem de ânimo e de dizer para você: mantenha o contato com essa palavra. Aleluia. Glória a Mantenha o Deus. contato. Busque ela como o ouro puro, como a prata. Procure entender o motivo por trás das suas aflições. Há algumas coisas que podem nos ajudar a passar por essas lutas, por essas dificuldades. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor, Ele mostra na sua palavra: traga à memória aquilo que te dá esperança. E Ele fala o que é essa memória. Ele fala: a bondade do Senhor e a sua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Jeremias, em Lamentações, escreveu isso: eu trago à memória o que me dá esperança. E o que ele lembra no texto? 2 pontos, ele vai explicar o que é essa esperança. É a bondade e o amor de Deus que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Aleluia. E é a causa de não sermos destruídos. O Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aquele que já fez milagres e maravilhas na sua vida no passado. A gente tem testemunho de todos os irmãos aqui, de que passaram por enfermidades, de que passaram por situações de dificuldade financeira, por diversas dificuldades. A gente tem testemunhos de pessoas que viveram verdadeiros milagres na sua vida, transformação, Glória a Deus. libertação de vícios. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre de que o Deus que está contigo hoje é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. É o que te fez triunfar lá, é o que te faz triunfar hoje, e é o que prometeu para você que virá para resgatar a sua vida amanhã. A Bíblia é um livro que nos faz olhar para trás, mas também nos faz ter esperança lá na frente. Porque ele fala: não turbeis o vosso coração, não perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Oh, glória. Se fosse assim, eu não vos teria dito. Aleluia. Ele foi preparar lugar para que quando ele vier, ele nos leve para onde ele estiver, nós também estejamos. Santo Deus, Ele tem aleluia. promessa de resgate, tem promessa de renovo, de transformação deste corpo. Se a gente chegar um pouco mais perto e deixar essa palavra transformar a nossa mente, a gente vai ver um mundo totalmente diferente. Vai priorizar as coisas de uma forma diferente. E vale a pena, porque você sabe o que Ele fez. A gente deve viver nessa esperança que o Deus que fez, Ele ainda faz e fará o que Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, creia que Ele está contigo todos os dias. Até o fim dos nossos Aleluia. dias. Glória a Deus. Renove a sua esperança. Santo. Pense nos casos que nós temos aqui, de pessoas, da transformação da vida dessas pessoas. Eu me alegro muito, me animo muito, crio ânimo e perseverança por conta do testemunho de muitos que estão aqui. Glória a Deus. Vidas verdadeiramente transformadas. Aleluia. Amém? Glória a Então, Deus. essa palavra de ânimo, de perseverança que quero trazer para os irmãos. Mantenha o contato na palavra e na oração. Amém. Na palavra e na oração. Porque você vai descobrir o que o Senhor é capaz de fazer com você. Aleluia. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Oh, Santo Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração acerca de tudo que foi falado aqui.
Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a perseverar, que Ele nos ajude a olhar para trás e trazer à memória aquilo que dá esperança, a olhar para a Sua palavra e crer naquilo que Ele prometeu futuramente. E por conta daquilo que Ele já fez, vamos crer naquilo que Ele pode fazer hoje sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ter por exemplo esses homens de fé, tudo aquilo que Ele mostrou no seu posicionamento, nas suas vidas. Pedir ao Senhor, Senhor, dá-me a mesma paciência e perseverança de Jó. Dá-me essa fé e esse temor de Abraão. Me ensina a obedecer e a se submeter à sua vontade como seu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pois para isso o Senhor nos chamou, para ser semelhante a Ele. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, sou grato, Senhor, a Ti por esse momento, Senhor. Pai, sou grato a Ti por cada vida que aqui se encontra. Amém, Jesus. Glória a Deus, Pai, Pai. só o Senhor sabe, Senhor, o que o Senhor tem feito por cada uma dessas vidas. Só o Senhor sabe as aflições que cada um tem vivido. Só o Senhor sabe as dificuldades que cada um tem vivido. Senhor, que o Senhor possa revelar o propósito, Senhor, Pai, de cada dificuldade, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar fortalecendo a fé, o ânimo, Senhor, de cada um. Que o Senhor possa nos ensinar a perseverar, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a colocar a nossa esperança em Ti, Senhor, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, Pai. Senhor, visita, Senhor, a vida do Alex no hospital, visita a vida de cada um que está enfermo, visita a vida dos familiares de cada um aqui, Senhor. Talvez seja alguém que seus servos estão orando, que esteja também na mesma situação, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, Pai, e operar a sua cura, que o Senhor possa, Senhor, ensinar aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, e nos dar força, Senhor, para perseverar até o fim, crendo, Senhor, colocando na sua mão, Senhor, caminhando em fé, Senhor, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor. Guarda cada um dos teus servos, Senhor, protege debaixo das suas mãos poderosas, Senhor, Pai. Aperfeiçoa a boa obra a qual o Senhor começou em nossas vidas, Senhor. Pai, no nome santo de Jesus. Eu creio que Tu és conosco, Senhor. Eu creio, Senhor, na Tua promessa que diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu creio no Consolador amado que foi dado à Sua igreja, que habita dentro de nós, Senhor, Pai, para nos fortalecer, para nos animar, para nos convencer. Pai, Santo Deus, no nome de Jesus, vem, Senhor, e faz a Tua obra, renova a Tua força, derrama, Senhor, do Teu poder, derrama da Tua virtude, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, Senhor, Pai.